eu sou a Beatriz. E eu sou a Lua. Sejam muito bem-vindos. E hoje vamos tratar de um assunto muito curioso e muito interessante, que é influências espirituais. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido trabalhador aqui da casa, Juliano, trabalhador do Fonte de Luz. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer eh, falar sobre o Espiritismo e sobre o tema de hoje, mas principalmente quando a gente fala com jovens. Eh, e aí a gente precisa parabenizar a vocês essa persistência, né, em manter o podcast, que não é fácil, e também a casa em permitir que os jovens possam estar à frente do movimento tão importante que é o podcast e, através dele, levando informações, orientações, esclarecimentos sobre a doutrina espírita para muitas pessoas, mas principalmente para um público mais jovem, que é o público em que vocês acabam atingindo. Sim, com certeza. Nós estamos muito felizes de ter você aqui hoje. E para já abrir as perguntas, a gente tem a nossa clássica pergunta, que é: quando que você entrou para o espiritismo? Você sempre foi espírita ou se teve algum momento marcante da sua vida que te levou ao espiritismo? O espiritismo, na minha vida, vamos dizer assim, nessa atual existência, ele entrou, eu não lembro exatamente com quantos anos eu estava, mas em torno de uns 10 anos, a minha mãe estava com um problema de saúde e um colega do meu pai convidou a gente para ir no centro espírita. Eu lembro isso foi em Lages, no centro espírita Allan Kardec, e eu lembro que a gente precisava subir uma escadaria para chegar no auditório. E então eu tenho muito vívido essa imagem da gente subindo a escadaria e no final dela, antes de chegar no auditório, tinham cartazes com a foto do Allan Kardec falando do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, da Gênese, né? Então isso é muito vívido. Mas por muito tempo eu frequentava o Centro Espírita e a Igreja Católica. É, então acabava, vamos dizer assim, um dia ia no Centro Espírita e no outro dia ia na missa. E foi isso por um bom tempo. Aí, quando mais velho, eu acabei, vamos assim, me direcionando mais para o espiritismo. Isso já tem alguns anos. E aí, aos poucos, era um frequentador. Comecei a fazer o estudo e depois um trabalhador, né? Uhum. Mas assim, desde muito cedo, vamos dizer assim, na minha casa se falava sobre o espiritismo, né? Então, ainda se fala hoje bastante. Então, já tem uma caminhada. O espiritismo, assim, faz parte da minha vida. Uhum. Já E vem da... Oh, perdão. Já vem de família, né? Vamos... Isso, a minha mãe é uma trabalhadora, o meu pai é um trabalhador, então, assim, acabou pelo exemplo deles também, mas por uma escolha, porque a gente sempre tem escolhas, é o que nós vamos falar hoje bastante. Nós temos escolhas e acabou pela, pela doutrina, pelos esclarecimentos que a doutrina traz, é, assim, foi uma escolha seguir e continuar dentro da doutrina. e desde aquele dia que você visitou o Isso, então, Allan Kardec? a gente frequentava, mas assim, meio ainda sem entender, era muito pequeno, em torno de 10 anos. Mais velho, aí isso aqui já em Balneário, quando eu morava, fazia a faculdade, que daí eu comecei a frequentar, não só assistir às palestras, mas fazer o ESD. E depois, quando nós mudamos para Itajaí, também, primeiro assistindo palestras, e aí você acaba, vamos dizer assim, frequentando mais a casa, e aí aos poucos você fica sabendo, ó, vai ter o estudo disso, vai ter estudo daquilo. E aí eu comecei a fazer estudo. A Beatriz, a gente levava ela desde pequena na evangelização. Então foi um movimento natural de se aprofundar, né, vamos dizer assim, na doutrina, nos ensinamentos, e acabar se tornando um trabalhador. Sim, e de certa forma deve ser bom, né, ter uma família assim toda espírita que, como você disse, que vocês levam a Beatriz para evangelização desde pequenininha.
É porque na verdade, assim, ó, quando a gente frequenta, e seja a religião que for, mas que você frequenta, você acaba criando laços, você compreende melhor a religião que você está. Vamos assim, nós estamos aqui no Espiritismo, mas qualquer religião que for, a partir do momento que você tem uma assiduidade, uma frequência, o que é conversado no centro espírita, no templo, na igreja, o que for, acaba sendo trazido para a mesa do almoço, do jantar, dos momentos em família. Então, é sempre interessante, porque Jesus não tem que ser algo que está no livro, na Bíblia, na história. Jesus tem que estar presente, né? Jesus que estar em todos os instantes da nossa vida, não só usar o exemplo daqui, na quinta-feira, às 8 horas até às 9, um pouquinho, que é o horário que ocorre a palestra, ou Uhum. no horário que está tendo evangelização, né? Jesus não pode ser esse encontro marcado só naquele dia, naquele horário. Jesus tem que estar presente todos os dias. Então, quando você tem esse vínculo familiar, e isso, já fazendo, vamos dizer, adiantando um pouquinho, o evangelho no lar facilita bastante, porque você é um momento que você se reúne com a família e vai, vamos dizer assim, fazer o evangelho. E aí você fala de Jesus, e aí você começa a relacionar aquelas informações que estão ali no evangelho com o dia a dia, com o que aconteceu na escola, aconteceu no trabalho, aconteceu na própria família, né? Amigos que de repente contam as suas histórias e você consegue fazer um contraponto. Olha, aqui lá no Evangelho falou tal coisa. Então, você vai trazendo Jesus para dentro da tua vida, né? Não só numa questão de frequentar. Ir lá e vamos dizer assim, que eu acabo comentando de bater o ponto. Eu vou no centro espírita, bato o ponto toda quinta-feira. Mas eu não consigo quebrar aquelas barreiras de levar o centro espírita para dentro da minha casa e principalmente para dentro de mim. E nós somos verdadeiros centros espíritas, né? Se nós lembrarmos que nós somos espíritos que estamos habitando um corpo físico, ou seja, aqui na casa é concreto, é tijolo, aqui são células, são tecidos, mas eu tenho que transformar meu corpo num centro espírita, porque aonde eu estiver, Jesus estará comigo e aí a doutrina se faz presente. É um caminho já trilhadinho, né? Vamos dizer assim. Sim, é como o Haroldo Dutra Dias diz, dá trabalho. Dá trabalho, não é uma coisa fácil, mas precisa ser feita. Porque se nós não fazemos isso, e aí entrando um pouquinho no tema, nós acabamos deixando possibilidades das influências negativas serem mais presentes e mais fortes na nossa vida. Quando nós começamos a refletir, a pensar que a famosa reforma íntima, que é a transformação moral, e isso é falado na evangelização, nas palestras, em cursos, em vários momentos dentro do Espiritismo vai ser falado sobre reforma íntima e transformação moral. Então, essas ferramentas que nós temos que favorecem a nossa proteção, mas principalmente a nossa evolução enquanto espíritos. Pois quando nós deixamos para lá, ou como é muito comum, quando eu me aposentar eu vejo isso, a gente vai sempre deixando para depois. Porque é aqui e agora, é este o momento, é cada instante da nossa vida a gente tem que aproveitar a oportunidade para crescer, para evoluir, né? E o Espiritismo é fantástico porque ele nos dá diversas ferramentas para isso. E não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Então faz com que você reflita. Se eu tenho uma ação, tenho uma reação. Eu faço diferente, vai acontecer diferente. Eu tenho escolhas. Vai ser a minha escolha? O que eu desejo? Eu quero ficar numa situação ruim? Eu continuo fazendo errado. Eu quero mudar? Eu tenho que mudar. E para isso, dá trabalho. É Uhum. difícil, mas a gente sempre consegue. A gente sempre tem auxílio. A gente sempre tem eh, espíritos para nos auxiliar. Tudo. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Uhum. Eu quero fazer algo, eu vou ter auxílio. Depende Do da quê? minha escolha, Uhum. né? Alberto Almeida fala uma expressão que é fantástica.
plug e tomada. Aonde eu vou me conectar? Essa é a minha escolha. Eu quero conectar com um tipo de espiritualidade, eu vou conseguir conectar. Eu quero me conectar com uma espiritualidade diferente, uma espiritualidade mais evoluída, né? Consigo. Depende da minha ação, da minha vontade. Então, pegando esse ganchinho assim da nossa vontade, da gente querer fazer ou não fazer, né? O que que é pro espiritismo as influências espirituais, né? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 459, ele faz essa pergunta sobre influências, né? E os espíritos nos respondem que, na verdade, nós sofremos influência a todos os instantes. De ordinário, é a espiritualidade que nos governa. Então a gente pode pensar, ué, se eles me governam, cadê meu livre-arbítrio? Eu não tenho escolha? Na verdade, eu tenho. A escolha é aonde eu vou me conectar. Que eu vou me ligar? Eu quero fazer mal para uma pessoa. Vai ter alguém, algum espírito que vai chegar do meu lado e vai dizer, isso, faz que eu te ajudo. Eu quero fazer o bem para uma pessoa. Vai ter um espírito que vai chegar do meu lado e vai dizer, isso, faz, eu te ajudo. O que depende é a minha ação. E também o que eu trago dentro de mim. Eu trago ainda nas questões de desenvolvimento. Se eu ainda consigo, ou melhor, se eu ainda trago em mim questões de violência, de preconceito, de desrespeito, são esses que vão se aproximar e pensam igual a mim. Quando eu faço a mudança ou me proponho a mudança, aí eu consigo me conectar com uma outra espiritualidade. Eu não consigo fazer nada que não está em mim. Eu não tenho nenhuma experiência. Eu acho uma besteira esse negócio de caridade. Não adianta um espírito vir e dizer, olha, vai lá, faça caridade, ajude as pessoas. Não está em mim. Agora está em mim. Vai lá, principalmente agora que a gente tem um mundo, vamos dizer, digital, né? Entra na rede social, fala mal, diz que está errado, que é tudo errado, que é tudo um absurdo. E hoje a gente tem muito isso, que você não precisa se aprofundar no tema, né? Coloca lá uma informação, a pessoa nem lê, mal lê o título e já fala mal, né? Por quê? Porque está em mim, como Jesus nos disse, o importante não é o que entra pela boca, é o que sai, né? É o reflexo do nosso coração. Então, se eu falo de violência, de assuntos preconceituosos, que eu denigro situações, é porque isso está em mim. Se eu não consigo ver beleza na caridade, porque eu ainda não desenvolvi. Agora tem um recorte. Depois isso vai para as redes sociais. Não existe espírito mal. Mas daí a pessoa pode pensar, como assim? Eu tive um problema, sofri de uma influência espiritual que quase morri e quase me levou à loucura. Como assim não existe espírito mal? Se nós pensarmos que todos os espíritos foram criados por Deus, não pode existir espíritos maus. Porque se eu digo que um espírito foi mal feito, Deus errou. E Deus não erra. Deus é perfeito, justo e bom, que está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Ah, mas existem espíritos que fazem o mal? Sim, eles estão no mal. Eles não são maus. E quando Deus o criou, plantou uma sementinha ali e todos vão evoluir. Então, eu estou temporariamente fazendo mal, mas em mim está o germe da bondade. Que eu vou, que todos nós vamos evoluir para chegar num ser perfeito, que seria o exemplo maior que nós temos, Jesus Cristo. Então vocês podem imaginar, normalmente, talvez na geração de vocês não, mas na minha geração, quando você queria fazer um exemplo de algo muito ruim, você citava Hitler. Né? Hitler era a personificação do mal encarnado na Terra.
Então, para minha geração, Hitler era o pior ser humano que existe. Mesmo Hitler sendo o pior ser humano que já existiu, vamos dizer assim, e cometeu atrocidades que estão aí na história, que nós não podemos negar, mesmo Hitler um dia será igual a Jesus Cristo. Por quê? Porque é uma lei divina, a lei de evolução. Deus definiu isso. Então, ele tem esses altos e baixos, ou às vezes mais baixos do que altos, mas em um determinado momento a chave vai virar essa chave. E aquele que era mal deixa de fazer. Ou porque evoluiu, ou em alguns casos, até por cansaço. Alguns espíritos, quando se manifestam nos trabalhos mediúnicos, eles dizem: eu estou cansado. Eu estou cansado desse ciclo vicioso de eu mato, sou morto, só mato, eu sou morto. Então eu faço mal, depois o outro espírito se vinga. E chega um ponto que ele cansa, ele diz: eu não quero mais. Mas eu não sei o que fazer. Aí vem a influência espiritual positiva para ajudar esse espírito a quebrar essa corrente, esse ciclo e dar uma nova caminhada, uma nova perspectiva para essa sua vida, né, sua vida espiritual. Então, sempre, independente do que eu decidir, eu vou ter ajuda para fazer o bem ou para fazer o mal. Só depende da gente escolher, né, qual lado Isso quer ficar. depende de nós. Nós sempre temos escolhas. Ah, mas eu fiz isso porque eu estava obsidiado por um espírito mau. A gente sempre tem escolhas. No caso da obsessão, nós temos basicamente 3 tipos. Vamos dizer assim, mais pedagógico, né? Mais para a gente entender o que é a obsessão. Que é a simples, a fascinação e a subjugação. E seria, vamos dizer assim, começa simples, depois passa para a fascinação e finaliza, vamos dizer, no caso mais grave, que seria a subjugação. Mas, ali na simples, eu tive a escolha de usar o meu plug e conectar naquela tomada. Então, nós sempre temos escolhas no início. Chega um ponto daí que essa relação se torna muito íntima e que acaba ficando muito mais difícil e eu acabo perdendo a minha capacidade, né, de escolha. Mas no início, eu sempre tive a escolha. E eu optei, porque aquilo estava em mim, aquele sentimento ainda estava em mim, a vontade estava em mim, e eu dei condições para que esse espírito me influenciasse em fazer o mal, e aí acaba assim, dificultando a minha vida em razão dessa escolha mal feita. Sim, e já que você citou as obsessões, existe diferença entre as influências espirituais e as obsessões? Sim. A influência, a grande diferença é que os espíritos evoluídos, eles vêm e te orientam. Olha, você deveria fazer isso. Mas isso influencia nos nossos pensamentos e atos, Sim, né? sim. Só que o que acontece? Eles vêm, influenciam e deixam que você tome a decisão. No caso da espiritualidade ainda inferior, eles persistem. Vai lá, faz. Aí você, não, não vou fazer. Faz, 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 faz. E aí eles acabam impondo a vontade deles sobre a mim. A grande diferença é essa. A espiritualidade, vamos dizer assim, superior, ela vem e te orienta, espera você tomar a escolha. A inferior não, ela insiste tanto que às vezes você cede. Sempre tem a tua escolha, mas você cede pela insistência, né? E começa de uma forma muito sutil. Não vamos dizer assim, não começa da forma mais grave e eu, de repente, não falo mais, é, eu não uso mais os meus pensamentos, acabo tendo ações que não são minhas. Vai lá, fala mal dela. Aí eu não gostei da roupa dela. E aquilo vai. Um exemplo, né? Começa sempre das coisas bem simples. O jeito que ela falou. Achei tão estranho. Acho que ela tem alguma coisa contra mim. E aquela pequena faísca acaba daí sendo alimentado por esses. Realmente, ela falou mal de você. E você nem sabe do tanto que ela está falando. E esses pensamentos vão ficando frequentes na tua mente, chegando a um ponto que você só pensa isso. É uma obsessão. Você fica realmente
preso naquilo e você não pensa mais nada. Ai, não, a Beatriz está falando mal de mim. Aí, de repente, a Beatriz entra, dá o exemplo, né? Entra e dá um oi, mas um oi normal. Aí tu já vê problema nesse oi. Ela fez de propósito, ela deve estar falando de Provocando, mim, né? isso, ela está me provocando. E vai aumentando, entendeu? Então, aí a espiritualidade superior vai dizer assim: calma, respira. Talvez não tenha sido isso. Não, não, eu tenho certeza que foi isso. E aí, ó, vai chegar um irmãozinho e vai dizer: isso, ela tá fazendo isso, ó. Deve estar lá falando de ti. Eu perco o controle. Mas a grande diferença é que vamos dizer, dos espíritos inferiores, eles têm a insistência, e a espiritualidade superior, ela te orienta e aguarda você tomar a decisão. Ela não vai te impor, né? E quando, por exemplo, uma pessoa tá assim, igual você falou, que só pensa assim, em falar mal dos outros, em mal, como que ela consegue mudar esse pensamento dela? Então, felizmente, nós temos diversas ferramentas. Nós temos o Evangelho no Lar, ferramenta importantíssima, porque ajuda nesse equilíbrio. Nós temos, dentro do Centro Espírita, um trabalho que é fantástico, que é do atendimento fraterno. Então, eu estou sentindo que eu estou tendo o controle. Então, eu posso vir na casa espírita, conversar, trocar essa informação, né? Trazer essa informação, e o atendente vai ajudar a gente a perceber, opa, e mudar essa minha dinâmica. Outros, leituras edificantes, assistir palestras, o passe, né? Porque chega um ponto que o desequilíbrio físico, o desequilíbrio espiritual é tamanho, eu preciso de um passe para gerar esse, vamos dizer assim, melhorar esse campo de proteção, né? Mas, ó, passe, palestras, o Evangelho no Lar, leituras edificantes, uma conversa. E a gente acaba falando do atendimento fraterno, mas às vezes é um colega, um amigo, né? Um parente. Olha, eu estou me sentindo assim. E a pessoa, vamos ver isso aí direito, calma, né? Vamos trazer essas outros pontos de vista, já que eu estou me sentindo, que eu estou sentindo que estou sendo desprezado, desrespeitado, né? Às vezes a pessoa vai dizer, calma, pera aí. A pessoa naquele dia chegou daquele jeito porque aconteceu tal coisa. Ela não estava fazendo de propósito. Às vezes a pessoa nem lembra, né? Assim, não tem a intenção direta. Mas eu vejo errado, né? De forma errada. Nós temos diversas maneiras de se proteger. Jesus já nos deu uma orientação: vigiai e orai. Infelizmente nós não conseguimos fazer. Porque se nós vigiássemos os nossos pensamentos, não é os outros, não tenho que cuidar o que os outros estão fazendo. É os meus pensamentos e as minhas ações. Em cima disso, eu fizesse a prece, que é outra ferramenta fantástica. Na dúvida, não sei o que fazer. Reze. Porque naquele momento eu vou pegar a minha tomada e vou me conectar num plug mais elevado. Eu consigo um momento de equilíbrio. Aí eu consigo um momento para achar uma solução para o meu problema. Até mesmo para deixar com que a espiritualidade, eu possa sentir a influência espiritual positiva, porque se eu não rezo, eu não me conecto, eu fico só naquele padrão de vibração. Eu paro, faço uma prece, eu consigo abrir esse campo, deixando com que o anjo de guarda possa me orientar e aí me influenciar de uma forma mais positiva. E não, eu só vou ficar naquele padrão, Naquele ciclo. naquele ciclo, Aham. preso e não deixando, porque a espiritualidade vai estar do meu lado. Deus vai mandar, vamos assim, espíritos, orientações, informações, ajuda, só que eu não consigo acessar, porque o meu plug, meu plug está conectado numa outra tomada. Então, quando eu rezo, eu desconecto esse plug e consigo conectar ele na espiritualidade superior. Então, você havia comentado da prece, né? Ela pode ser considerada uma influência, tanto deles com a gente, da espiritualidade amiga com a gente,
quando a gente pede alguma ajuda, não material focando, né? Mas assim, numa tranquilidade, num consolo. Ou quando a gente reza por alguém, por exemplo, a gente pode estar gerando alguma influência sobre aquela pessoa no sentido bom, claro. Sim, a prece sempre é uma influência positiva. Quando eu paro e elevo meus pensamentos a Deus e rogo ao Pai ajuda a alguém ou alguma situação, isso sim reverbera, vamos dizer assim, né? Em todos os lugares. A prece, eu posso estar aqui e, e ela ser direcionada a alguém encarnado, que pode estar em qualquer parte do planeta, mas também ela serve para qualquer espírito que está em qualquer local, porque é uma forma de conexão. Nós ainda não entendemos todos os benefícios da prece. Infelizmente, a prece muitas vezes está eh, presa, vamos dizer, no nosso subconsciente ao ato de ir dormir, né? Normalmente, quando a gente é criança, os pais ou os avós ensinam, ai, vamos dormir, então antes de dormir vamos rezar, seja o Pai Nosso, seja um Santo Anjo, sei lá, não importa a prece. Só que nós temos que ampliar isso. Eu posso rezar todo instante, não só para pedir, que é o que a gente mais faz, mas eu posso rezar para agradecer algo que eu conquistei, para agradecer porque eu tive um dia bom, para agradecer o alimento, a água, um vestimento, né? Hoje está frio, então eu ter roupa para não passar frio, eu ter uma casa. E outra coisa que às vezes a gente pensa que a prece é que nem pacote de dados do celular. Tem fim. Não, a gente pode rezar ela não tem tempo limite, ela não tem gigabytes. Ela é ilimitada. E é uma grande ferramenta que nós recebemos de Deus, né, da espiritualidade, para usar. Infelizmente, em muitas situações, é a última lembrança. A gente faz um monte de coisa. Ah, nada deu certo, então eu vou rezar. Não, a prece tem que ser a primeira. Para daí eu conseguir fazer as coisas, né? Infelizmente, a gente inverte ainda essa dinâmica, faz um monte de coisa. Nada deu certo, então eu vou rezar. É muito comum, às vezes, na saúde, né? Olha, não tem mais solução. A medicina já fez tudo o que podia. Agora só cabe vocês rezarem. Não, tem que ser rezado. Até mesmo porque, quando eu peço para que Deus ilumine o médico para ele encontre o melhor tratamento, o melhor remédio, ou a melhor forma de agir nesse caso. É invertido. Às vezes os resultados podem ser diferentes, mas infelizmente ainda nós temos a prece, aquela coisa meio que protocolada, né? Rígida. Muito para Sim. pedir no momento ruim, né? Isso, Principalmente. E a gente aprende na evangelização desde pequena a fazer as palavrinhas do coração. É. Não isso, precisa ser uma coisa muito certa. A gente só isso. agradece pelo nosso dia, pela nossa vida e a gente faz nossas palavrinhas do coração. Quando a gente fala de prece, eu gosto muito de uma série que tinha momentos espíritas. E era assim, oi, eu sou o Zé. É uma passagem, é narrado, assim, é, antigamente era no CD, mas hoje eu acho que deve estar na internet, no YouTube, deve ter essa série. E era alguém que entrava todo dia, entrava na igreja, saía. Entrava na igreja, saía. O sacristão ficou encucado, achando que de repente o cara estava entrando para roubar alguma coisa na igreja, porque ele entrava e era muito rápido. Até que um dia ele chamou esse senhor e disse: Por que o senhor entra todo dia aqui, entra e sai? Ele disse: Sim, eu vim rezar. Ele disse: Mas como que o senhor vem rezar? Moço, é que eu não tenho assim as palavras, o dom da palavra. Eu entro, vou até ali onde fica a imagem de Jesus e dizia: Oi, Jesus, eu sou o Zé. E virava as costas e saía. Essa era a prece dele. Era o que ele conseguia, o que ele sabia fazer. O Zé ficou doente. Foi internado. E a enfermeira que cuidava do setor percebeu que ninguém vinha visitar. E se tinha uma cadeira do lado da cama do Zé.
E um dia ela chegou, eu posso tirar essa cadeira? Ele disse, não, eu recebo uma visita. Dela assim, mas que engraçado. Eu nunca vi ninguém entrar no seu quarto. Todo dia, Jesus entrava naquele quarto e dizia, pois é, eu sou Jesus. A conexão. Então, eu não preciso usar palavras bonitas. As palavras do coração, que normalmente a gente fala para as crianças, são essas palavras que são verdadeiras e que fazem essa ligação da gente com a espiritualidade. Então, pode ser, oi Jesus, eu sou Juliano. Às vezes é mais forte do que eu ficar 10 minutos falando um monte de palavra que vem só da minha boca e não vem do meu coração, que eu tô ali, falo. Daqui a pouco eu esqueço, eu lembro do jogo, tô fazendo a prece, aí eu volto. Então a gente tem que ter essa percepção. Mas eu só sei fazer rezas prontas. Não tem problema, faça, mas faça de verdade, com o coração, não simplesmente repetindo palavras. Mas essa do Zé é fantástico porque mostra a sua simplicidade, mas é de verdade, de coração. Eu me conecto com a espiritualidade e ele recebeu ajuda, porque todo dia Jesus vinha visitá-lo. Eu sempre lembro da música Rosa Maria, eu acho, da Elis Regina. Rosa Maria, o nome? Não, ô Maria, Maria, isso. Da Elis Regina como eu não que... sei rezar, Isso, eu só só queria queria mostrar o mostrar o meu meu olhar. olhar, o meu olhar, o Isso, meu olhar. eu sempre lembro disso. Isso, E é tão simples se a gente for analisar, né? E a gente complica tanto, né? isso. Porque Jesus, ele olhava nos olhos. Ele sabia o que a pessoa estava passando, mas ele dizia: o que queres que eu faça? Ele olhava nos olhos, ele fazia essa conexão. Não era algo simplesmente por fazer. Ele parava, ele se voltava todo para essas pessoas. Então, o olhar é muito importante. Porque quando a gente não olha, você não conecta. Eu posso estar falando palavras lindas, mas são jogadas ao vento. E às vezes, quando eu paro, olho e mostro, eu estou aqui, 100% para você. Isso é uma influência positiva. Quando eu não olho, eu posso ser uma influência negativa. O que eu falei. Então, o que a pessoa falou lá? Nem não teve sentido. Então, a gente tem, sim, voltando às outras perguntas anteriores, nós sempre temos capacidade e possibilidade de realizar influência para com as pessoas que estão próximas. Com os espíritos também, nos desencarnados, mas com as pessoas que estão próximas. Quando eu me conecto com elas, eu posso levar elas para o bom caminho ou para o mau caminho, mas vamos escolher sempre o bom caminho, né? Mas as conexões, as influências, elas são presentes todo momento na nossa vida. E de que forma o desenvolvimento da fé raciocinada ele pode contribuir para a gente reconhecer e lidar com essas influências espirituais, tanto boas quanto más? A raciocinada nos dá a condição de observar que aquela influência que está sendo persistente, vamos dizer assim, nos pensamentos, não é algo cristão, né? Por quê? Porque quando eu não tenho essa capacidade de discernir, eu acabo criando máscaras ou fantasias na minha mente, achando com que aquilo que eu estou fazendo é o certo. Ou encontrando justificativa no meu erro. Não, mas eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Porque eu ouvi falar que Jesus Cristo, porque alguém me disse, porque alguém falou, porque eu não fui atrás. Então, voltando ao que eu falei no início, eu fiquei no título. Eu não li a matéria. Eu peguei o evangelho e li só o título do evangelho. Eu não li o evangelho. Então, quando a gente tem a fé raciocinada, eu consigo criar em mim condições de avaliar aquilo que eu estou lendo, ou aquilo que está sendo dito, ou o exemplo que está sendo passado, e avaliar, analisar. Isso aqui é condizente com o que Jesus ensinou? Isso aqui é condizente com o que estão nas obras básicas trazidas por Kardec, nas obras complementares, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros escritores espíritas, né? Então, se eu não tenho isso, eu acabo indo porque alguém falou, porque alguém disse, porque alguém comentou. E hoje na internet a gente acha de tudo. Eu vou pegar meu plug e vou me conectar numa tomada, vamos dizer assim, que está dizendo que
Espíritas não choram quando alguém morre. Espíritas não têm medo. Espíritas não fazem a caridade, porque tudo é uma consequência da ação de outro. Aí você ouve essas coisas e diz, ué, mas em nenhum momento o Espiritismo fala isso, fala justamente o contrário. Mas se eu não tenho esse discernimento, não estudo, eu vou por aquilo que alguém falou. E daí eu olho lá, não, tem 1 milhão de visualizações, deve estar certo. Não, a pessoa é escritor espírita, escreveu um livro. Aí ele vira o dono da verdade. Então, é sempre importante. Quando a gente não estuda o espiritismo, a gente acaba sendo mais fácil de ser influenciado negativamente do que positivamente. Quando a gente estuda, normalmente a influência acaba sendo mais positiva porque você tem condições de avaliar aquilo. Opa, mas isso aqui está tão diferente do que Jesus falava. Isso aqui está tão diferente do que eu li lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, no livro dos Médiuns ou em qualquer outra obra, né? De, de espíritos que dá para confiar. Então, assim, a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio ou essas noções através do estudo. Senão, você acaba sendo influenciado. E no começo da sua fala, você começou falando como se a gente tentasse, tipo, justificar. Ai, mas eu falei mal dela, mas é porque ela fez tal coisa. Isso entra no caminho do perdão, não entra? E o perdão, ele pode, assim, neutralizar essas influências espíritas que não são tão boas, ou não? De certa forma, sim. O perdão é sempre uma ação de mudança. Primeiro tem o auto-perdão, porque às vezes eu não consigo perdoar pelo erro que eu fiz. E eu gero até às vezes uma auto-obsessão. Eu mesmo vou me prejudicando. Eu não vou. Para que eu vou fazer esse estudo do livro dos espíritos se eu não aprendo mesmo? Eu não dou jeito para mim. Eu sou assim, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. E aí eu justifico a minha incapacidade de mudar porque eu sou assim. O auto-perdão. Quando eu perdoo o outro, eu dou a condições, não para o outro, mas para mim, de seguir em frente. Porque o que acontece? Alguém fez algo contra mim. Talvez ele nem percebeu. Ou não teve significado tamanho para ele. Agora eu tenho. E aquilo fica fermentando dentro de mim. Vai me trazendo aquele mal-estar, seja físico, porque gera físico. E muitas vezes a gente tensiona a musculatura, dá dor de cabeça, dá mal-estar, dá dor de barriga, um monte de coisa. Quem fez, tá Tranquilo. tranquilo, lépido e Uhum, fácil. uhum, Eu que fico com mal. Então, perdoar é uma ação primeira, para mim. Entender o que aconteceu e deixar o outro livre. E aí a gente quebra aquela sequência negativa. Eu não perdoo, eu vou lá e me vingo. Aí você se sente no direito de se vingar. E eu sofri um dano, eu me sinto no direito de me vingar. E aí nós vamos formando essa corrente negativa e que ninguém ganha. Os dois perdem. Então, o perdão é essa ferramenta de quebrar essa corrente, dando condições, não de quem fez, mas de quem sofreu, evoluir. uhum. No mesmo caminho, assim, de justificar os atos, né? Teve uma fala, só para contextualizar, não deixar a informação solta. Nosso convidado de hoje é meu pai. E nós treinamos uma arte marcial chamada Aikido. Em um dos momentos, assim, que a gente tem de conversa, assim, de debate, né? O nosso sensei, ele comentou, assim, e eu achei algo que ficou na minha cabeça, assim, que a gente sempre tem mania de terceirizar, né? Então, as coisas ruins nunca é nossa culpa, é sempre Isso. a influência dos espíritos ou que a gente tá possuído, né? O karma. Mas quando é algo que é positivo, é sempre a gente, né? Não é Deus ou os espíritos amigos que tentam nos ajudar. Então, isso marcou muito, assim,
entra perfeitamente nisso de justificar, né, os atos. Às vezes se usa a expressão assim, eu errei porque a carne é fraca, né? Realmente, a carne é fraca, ela apodrece e se vai. Agora, o espírito não. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos que estão na carne. Não a carne que tem espírito. É diferente, né? Eu sou um ser espiritual e no momento estou na carne, estou no corpo físico. Eu não sou um corpo físico que tem um espírito. Mas sim, a gente justifica muito. Ai, eu podia ter ido no centro, mas hoje tá frio. Ai, hoje tá chovendo. Ai, hoje acho que vou ficar com gripe, né? Gripaloei, né? Usando. Então, assim, a gente acaba criando, eu podia ter feito tal coisa. Eu não fiz porque, eu esqueci. Eu podia ter lido um livro. Mas eu entrei lá na minha rede social e me perdi vendo os stories dos outros. Isso sendo ações ainda pequenas, Pequenas, isso, né? mas aí que tá. A gente tem que perceber que é nas pequenas ações que essa influência negativa ela vai criando base para se tornar coisas maiores. Abrindo um caminho, né? Isso. Às vezes a gente fala, nós abrimos brechas. Não, muitas vezes nós abrimos grandes portões. Uhum. E é uma decisão minha. Então, é muito fácil terceirizar. Eu podia ter feito isso, mas a minha mãe não deixou, a minha mãe não me incentivou. Mas por que que tu não fez? Porque eu precisava de um livro e eu não tinha dinheiro para comprar. Mas tu não foi na biblioteca pública? Às vezes tinha um livro lá para você pegar emprestado. Né? A gente sempre cria. Eu podia ter feito, mas Deus não me ajudou. Ora, se Deus não ajudou, não tem cabimento isso, né? Porque ele quer sempre o nosso bem, o que talvez o meu desejo não fosse tão positivo. Mas a gente, infelizmente, sim, sempre terceiriza as falhas. E quando é uma vitória, fui eu que consegui. Sábio é aquele que percebe sempre é Deus que nos ajuda. Muitas vezes a gente vê assim, Deus no comando, né? A pessoa escreve na rede social, Tatua. tatua, coloca no carro, é Deus no comando, só que na verdade assim, é Deus no comando, vírgula, daquilo que eu quero. É. Eu consegui, mas fui eu que quis, e aí Deus me deu. Não, é o contrário. Deus me deu as oportunidades para conseguir. Eu acho que é Emmanuel que conta que tinham duas pessoas perdidas no deserto. E aí veio a influência. Continua, continua, mais um pouquinho. Um desistiu. O outro encontrou uma plaga que dizia: a cidade está para lá, para a direita. E aí ele continuou tendo forças para chegar lá. A influência trabalha justamente nisso e a ação de Deus. Ele vai te influenciar, mas tu tem que fazer a tua parte. O primeiro desistiu, mas a influência estava ali, vai, mais um pouquinho, mas ele optou em dar os braços e me ajuda. Deus não está me ajudando, o outro não. O outro se manteve aberto e conseguiu dar mais, sei lá, 300 metros e encontrar a ajuda. Escolhas. Nós voltamos para aquela parte inicial. Escolhas. Eu tenho que escolher. Posso escolher. E Deus me permite escolher isso que é o mais bonito. Mesmo as coisas ruins, ele diz: ok, vai e faça. Depois a gente conversa. Mas eu não quero saber. Eu não tenho interesse disso. Não tem problema. E aí a gente tem que lembrar do filho pródigo, que recebeu a herança, teve, vamos dizer, uma vida no início perfeita. Depois acabou o dinheiro e acabou indo lá comer o que sobrava dos porcos. Um belo dia, por uma influência espiritual positiva, ele lembrou que o pior, vamos dizer assim, o mais simples dos trabalhadores na casa do pai dele era mais bem tratado do que ele ali. E aí ele resolve voltar. E aquele pai, quando vê aquele filho voltando, ele corre, abraça, tira a sua roupa e veste esse filho.
tira o anel e coloca no dedo. Isso é mostrando que Deus, independente do que a gente faz, a aliança de amor que ele criou conosco, ela não se acaba. Então nós temos que lembrar, assim, dessa passagem de Jesus, do filho pródigo, porque independente da minha escolha, das influências que eu decidi conectar, independente da lambança que eu faça, eu sempre vou ter o colo amigo, o amparo de Deus esperando a todo um instante para me receber. Então, quando a gente fala de influência espiritual, a gente tem que ter essa noção, independente da influência que eu recebi, eu sempre vou ter a possibilidade do retorno a esse amparo, esse carinho de Deus, pois Ele é Pai, Ele é amoroso e Ele é justo. Ele não vira as costas para ninguém. E já para a gente ir encaminhando para o encerramento da nossa gravação, queria te perguntar, para as pessoas que desejam viver com uma sintonia espiritual maior e melhor, que conselho você dá para elas? Reforma íntima, transformação moral. Ou seja, o mais difícil. Isso. Porque assim, nós temos duas portas, lembrando das passagens de Jesus: a porta estreita e a porta larga. A porta larga é a da facilidade. É mais fácil. Ela é até em alguns momentos até mais prazerosa. Só que ela vai cobrar. E vai ser amargo. A porta estreita, ela dá muito mais trabalho no início, mas depois os resultados são melhores. Então é uma questão de escolha. A transformação, a Sueli Calda Schubert fala um dos seus livros que é Obsessão e Desobsessão, Profilaxia, uma coisa assim o título, que nós somos ainda crianças do desenvolvimento espiritual. Então, a gente é muito birrento, a gente é muito manhoso, a gente é preguiçoso quando se fala na mudança. Chico trazia uma informação que é fantástica. Que eu tenha misericórdia para o erro dos outros e firmeza para os meus erros. Normalmente o que a gente faz? A gente faz o contrário. Ai, não, mas eu errei. Não, é que aquele dia estava muito frio. Isso que eu errei. Aí a Beatriz errou. Ah, mas a Beatriz errou porque falta de caridade. Aí a gente joga todo um peso maior para o outro e esquece. Esquece, né? O meu é sempre uma balança pequena, o do outro é sempre um peso maior. Então a gente tem que fazer esse trabalho para desenvolver-nos enquanto espíritos. E aquilo que daí é difícil, que é essa transformação, acaba sendo diferente, porque eu sei o objetivo. Um exemplo prático. Quando a gente está doente, dependendo do tipo de infecção, a gente vai ali no CIS e eles prescrevem benzetacil, que é uma injeção muito doída. Muito doido. Dói. Mas dói na hora que ela é aplicada. E alguns minutos depois continua doendo, mas ela passa e eu melhoro. Ou eu não vou e tomo qualquer coisa achando que vai melhorar, e aquela infecção que era pequena vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando até um ponto que eu tenho que ser internado, Pode virar hospitalizado. uma coisa muito pior. Isso é a mesma coisa a reforma, a transformação moral. Ela vai ser doída, ela vai ser amarga, ela vai, vai te trazer vamos assim, no início, aquele desconforto, mas o resultado vai ser benéfico. Ou eu não faço nada, fico na porta larga, aproveito as benesses e as vantagens da vida corporal, principalmente. Deixando para depois. Ah, quando eu for mais velho eu vejo. Ah, quando eu tiver lá, sei lá, 30, pegando vocês que são novas. Ah, quando tiver 30 anos, 40 anos eu resolvo. Eu que já estou um pouquinho mais para. Ah, quando deixar os 80 eu resolvo. Ah, eu deixo isso para a próxima existência. Eu só vou postergando, entendeu? Vou criando dificuldades para mim. Empurrando com a barriga, como diz, né? Empurrando com a barriga. Quando eu decido fazer, e que provavelmente a gente não vai conseguir numa existência, mas esse não é o problema.
eu não conseguir numa existência. Porque se eu não conseguir nessa, eu sei que eu terei outras. O que eu não posso é ficar sentado, alguém faça por mim. Isso não vai acontecer. Deus quer. Jesus também. Agora, se eu não fizer a minha parte, não adianta. Ninguém vai fazer. Nós só conseguimos mudar uma pessoa no mundo. Nós mesmos. Eu posso, eu posso até influenciar os outros, positivo ou negativamente. Mas se a pessoa não desejar a mudança, ela não faz. Se eu não desejar a mudança, faço. E aí eu não consigo. E aí eu vou levando pela barriga, vou gerando transtornos, dificuldades, complicações para mim. Até um dia eu estou tão cansado que eu digo, eu não aguento mais. E aí Deus vai dizer, agora vem que eu vou te mostrar como é que faz. Somos nós que temos que fazer. Ele não vai fazer por nós. É um caminho longo que a gente tem aí pela frente, né? Sim. Mas temos que lembrar que somos seres, Imperfeitos. sim, Um processo de evolução. mas somos um processo de evolução. Então, hoje nós estamos aqui. Vamos trabalhar, nem que a gente, vamos dizer assim, melhore 0,0001%. Mas já foi algo. Isso, nós temos que sair da inércia de ficar parado ou esperando que alguém faça. Nós não vamos conseguir numa existência. E ok, não tem problema nenhum, porque também não podemos exigir que a gente vire santo da noite por dia, porque não existe isso. É degrau por degrau, passo por passo. Fazendo uma comparação, qual é, vamos dizer assim, a diferença daquela pessoa que corre uma maratona, que são 42 quilômetros? Ela sempre começa com o primeiro passo. Ela não dá um salto e chega lá no último. Ela começou com o primeiro passo. Então, quando a gente busca a transformação, a gente tem que dar este passo. E o que seria? Tudo, frequentar, no nosso caso aqui a casa espírita, mas frequentar uma religião, ter a fé raciocinada, buscar o entendimento, misericórdia. Tem diversos exemplos que Jesus nos dá de como é esse processo. Em alguns casos eu vou estar indo, eu vou escorregar, eu vou cair mesmo, não vai ser de forma linear, a gente vai ter altos e baixos, vai ter momentos em que eu duvido de mim, duvido de Deus, mas conforme eu vou fazendo, o que é dúvida vira certeza, o que é angústia vira tranquilidade, e aí eu consigo ver além das nuvens escuras ou da noite sombria, eu consigo ver que logo ali na frente o sol volta a brilhar e eu consegui passar por essa turbulência de influências negativas, deixando mais para frente as influências positivas me auxiliarem mais nesse processo de evolução e aí sim de, vamos assim, de chegar ao fim, a transformação, aquilo que era velho eu deixo de lado e dou espaço para o novo. Acho que isso fecha perfeitamente o nosso assunto de hoje. A gente queria muito agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, ter falado de um tema tão. Eu ainda tenho muitas perguntas, mas é um tema muito curioso, muito legal. Muito obrigada de novo pelo aceitar o nosso convite. A gente agradece. Eu agradeço também, porque infelizmente, muitas vezes, quando nós falamos da influência espiritual, a gente só lembra da parte ruim. E nós não podemos dar luz, dar foco só na influência negativa, porque nós temos o anjo de guarda, irmãos protetores, Jesus, Deus, né? A própria doutrina não deixa de ser uma influência positiva. Então, nós temos que lembrar que nós não estamos abandonados, né? Nós não fomos jogados aqui. E se vira. Isso. Jogados às feras, Deus vira as costas e diz, agora o problema é de vocês. Não, nós temos que lembrar que a influência positiva ela está presente em todos os momentos, até nos momentos ruins. Que infelizmente nós é que não vemos, mas ela está ali presente. Então, assim, influência espiritual faz parte, porque nós somos seres espirituais. Não tem como ser diferente. Nós só temos que escolher que tipo de influência eu vou estar mais frequente, eu vou estar mais acostumado. E aí é uma questão de escolha.
como que eu falei. Mas mesmo assim, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema e que vocês possam ter longevidade com esse podcast, porque é tão importante jovens já estarem preocupados não só com esse tema, mas como todos os outros que vocês já falaram e os outros que virão, porque ajuda no desenvolvimento de vocês enquanto pessoas, enquanto espíritos, né? E toda conversa, toda troca é uma influência. Então que a gente possa transformar isso cada vez mais em influências positivas. Muito obrigada por estar aqui. E vocês que estão nos assistindo, curtem, compartilhem, se inscrevam e deixem aí nos comentários se faltou alguma coisa para falar ou sugestões de temas para o próximo episódio. Um beijo e até o próximo!